Você começou a crescer, seu escritório está crescendo, você está sentindo a necessidade de contratar alguém, e essa é uma das maiores dificuldades do advogado empreendedor. A gestão de pessoas dentro de um escritório de advocacia. Quer saber mais? Fica aqui comigo que eu vou te contar depois da vinheta. Olá, olá, divos e divas, simplificadores desse Brasil, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Esse vídeo em específico eu quero bater um papo, mas com os advogados empreendedores, ou empreendedores em geral, sobre esse calcanhar de Aquiles, que é a gestão de pessoas, que é você ter que começar a contratar pessoas quando você começa a crescer, delegar. Como é difícil delegar, gente, assim, tem o quê? 3 anos delegando? Acho que é mais ou menos isso, 3 ou 2. E eu sofro até hoje, juro pra vocês. E eu quero bater esse papo descontraído, sem script, contando como foi minha experiência, como tem sido, o que eu acho que são dicas importantes para vocês aí que estão do outro lado da tela, no empreendedorismo por agora. Antes de qualquer coisa, se você quiser a minha ajuda, o link dos meus treinamentos estão na descrição. Eu tenho um curso que eu gravei para advogados aprenderem a advogar com liberdade. Nesse momento, por exemplo, eu estou aqui no Rio de Janeiro, estou em um hotel no Rio de Janeiro, participando de uma convenção de advogados aqui no Rio de Janeiro, e tem essa liberdade, né, de advogar de qualquer lugar do mundo. Eu resolvi sair das palestras para gravar um videozinho rápido, aproveitar a make, mas o meu escritório tá aqui, no meu celular, né, então eu consigo controlar tudo. Nesse momento aqui, consigo fazer qualquer coisa à distância de qualquer lugar do mundo, e é isso que eu ensino no meu curso virtual. Além, claro, né, das possibilidades de mentorias individuais, enfim, todos os links aqui na descrição. Não deixe de conferir, tá bom? E claro, meus queridos, curte, comenta, compartilha, manda aquele vídeo para aquela pessoa que tá começando agora. Eu juro que quando eu tava começando, eu jogava, né, no YouTube lá palavras-chave, advogado começando, iniciante, eu achava tudo muito raso. Achava conteúdo muito de gente que é advogado autônomo, né? Mas assim, não que seja ruim ser um advogado autônomo, mas é completamente diferente quando você começa a ter equipe, quando você começa a escalar o seu negócio, você tem uma outra visão, uma visão mais empresária para dentro da advocacia, que eu acho que é isso que falta, a gente conseguir compreender que uma coisa é você ser um advogado autônomo, bem-sucedido, que faz lá, sei lá, seus 20, 30, 40 mil reais por mês. Outra coisa é você ter uma equipe em que você consegue escalar isso. Escalar não só financeiramente, mas escalar de ter gente produzindo para você o tempo todo. É mais ou menos assim, com todo respeito, né? Porque a advocacia é uma profissão que exige seriedade, que exige cuidado. É o processo que a gente está lidando com a vida de outra pessoa, mas com todo respeito, é transformar a advocacia numa linha de produção, mas de uma linha de produção com qualidade, com guardada que é o que eu tento fazer no meu escritório. Aliás, tento não, faço. É uma linha de produção em que a história individual do meu cliente ela é respeitada. E para que isso aconteça, para você ter uma linha de produção humanizada e que de fato funcione, você precisa de pessoas trabalhando para você, precisa de equipe, não tem jeito. E, gente, quando a gente começa a construir equipe, vem os problemas da convivência humana mesmo. Então, às vezes você contrata uma pessoa, às vezes não, na maior parte das vezes você contrata uma pessoa que não está disposta, né, acontece, por mais que você faça um processo bem seletivo amarrado, é muito difícil, ó, eu já fiz muitos processos seletivos na minha vida, já passaram mais de 20 meninas aqui no meu escritório, e dessas 20, não, mais de 30 eu acho, dessas 30 eu posso dizer que 3 pessoas realmente eram profissionais qualificadas, né? Eram realmente profissionais que tinham a intenção, que têm a intenção de crescer. São pessoas que você percebe que... Eu não tô falando aqui que a pessoa é burra nem nada do tipo, tá? Tô falando que a pessoa ela tem uma intenção. Você percebe que aquela pessoa, no futuro, ela, independente do que ela escolher, ela vai dar certo, ela vai virar, entendeu? Porque ela tem força de vontade, ela tem comprometimento, é uma pessoa diferenciada. Então, assim, eu tô falando isso porque eu trabalhei mais de 6 meses com essas pessoas, né? Não é difícil você falar isso quando você trabalha pouco tempo. Mas tive experiência, né? Eu vi elas mostrando ali o trabalho delas, o esforço de você não ter que ficar pedindo para a pessoa fazer as coisas, a pessoa realmente está aplicada de querer entender, então ela... Você precisa virar para ela e falar, ó, você precisa entender isso. A pessoa tem que entender que, tá, então eu vou entender isso no horário de trabalho. Às vezes, não, gente. Quando eu era estagiária,
eu não entendi alguma coisa, eu tirar o final de semana para estudar aquilo, para voltar na segunda-feira e fazer o negócio. Por quê? Porque a advocacia não tem tempo, o negócio é corrida, é prazo. E aí você começa a ver nesses pequenos detalhes se a pessoa tem interesse ou não. É muito difícil hoje em dia, não tô falando que é impossível, mas é muito difícil você achar uma pessoa comprometida que quer crescer, né? Quando eu era estagiária, gente, se me aparecesse uma oportunidade de crescer com um escritório, uma pessoa que está crescendo, que eu sei que tem potencial de crescer, que vai precisar de gente, e aí eu ia colar nessa pessoa, ia fazer o possível para entregar o meu melhor, entendeu? Que é isso, é agarrar a oportunidade que te aparece. E o que eu percebo é que nessa geração de hoje em dia nova, as coisas são muito instantâneas, né? Tem essa coisa a pessoa não tem atenção, né? Tanta rede social que a atenção da pessoa foi para o espaço. Então você também tem que lidar com esse fator quando você contrata alguém. Já estar preparada para saber que é uma pessoa que você vai pedir as coisas e a pessoa não vai nem ler o que você escreveu, não vai entender e vai te perguntar de novo sem ter lido. É um desgaste emocional, né? Você está lidando com outro ser humano, com a diferença de outro ser humano, você está lidando com a cognição de outro ser humano, que às vezes é um pouco menor do que a sua, ou maior, sei lá, enfim. Mas é uma cognição, uma forma de entender o mundo diferente, então é muito difícil. E ao mesmo tempo, o advogado entra naquela coisa de eu estou sobrecarregado, eu preciso de pessoas para me ajudar, mas eu não consigo achar essas pessoas para me ajudarem, como que eu faço? E o que eu posso dizer para vocês que o segredo do que eu venho percebendo nesses anos aí que eu já estou empreendendo, o segredo é criar fluxos, é criar processos dentro do seu escritório. Se as coisas estiverem bem organizadas para o seu colaborador entender o que ele tem que fazer e como, e olha que já com os fluxos e tudo explicado já é difícil, já é bem difícil. Mas se não tiver, então aí que não vai funcionar mesmo. Eu já me conformei de ter que explicar para a pessoa, sabe? É uma coisa, isso aqui é importante. O óbvio precisa ser dito. Isso aqui foi um dos maiores aprendizados nos meus aprendizados de gestão, né, de ser líder. O óbvio precisa ser dito. Então, você tem que se acostumar a sentar, a escrever os fluxos do seu escritório, escrever como você quer que faça, para apresentar para aquela pessoa, para ela tentar fazer do jeito que você quer, porque na maior parte das vezes a pessoa não consegue nem seguir o que está escrito lá também, né? Então, tem esse desgaste emocional de você entender que se você quer crescer, você vai precisar contratar, vai precisar entender de ser humano, e vai precisar também treinar esse ser humano para que ele faça as coisas como você quer, porque ele não vai fazer, né, do dia para a noite. Além de todos os problemas que eu já falei, falta de comprometimento, falta de atenção, a pessoa tem um tempo para aprender, tem um tempo de aprendizagem. Então, junta tudo isso ali no começo, você pensa que não vai ser possível, você não vai dar conta. Eu me lembro, assim, da primeira estagiária que eu contratei, coitada. Ela até era uma querida, tentava, né, e tudo. E ela não conseguia fazer as coisas. E um pouco era culpa minha, porque as coisas estavam uma bagunça, não tinha fluxo de nada, não tinha nada determinado de como fazia, e eu queria que ela se virasse à distância. Então, assim, foi caótico, não deu certo. Por outro lado, a minha segunda estagiária, que foi, inclusive, depois foi minha advogada, trabalhou um tempo comigo, e é uma dessas 3 pessoas que eu falei que eu tive, assim, o prazer de trabalhar e que eu vi e vejo o futuro, né? Vejo que se a pessoa escolher concurso público, se a pessoa escolher empreender, ou se a pessoa escolher advogar para alguém, ela vai dar certo no que ela escolher. Então, com essa segunda estagiária, quando as coisas já estavam mais estruturadas, os procedimentos mais definidos, foi uma beleza, ela me ajudou muito, eu vou ser infinitamente grata a ela, porque ela justamente me ajudou a estruturar. Quando você decidir começar a crescer, você tem que estar preparado para o desgaste emocional que vai ser ter uma equipe. É isso que eu quero dizer. Ao mesmo tempo que te ajuda muito, porque te desafoga de algumas coisas, quando você encontra pessoas boas que de fato conseguem contribuir com o seu escritório, né? Então, como a advogada que trabalha comigo hoje, como essa outra advogada que já trabalhou comigo, como outra estagiária que ficou comigo ali um tempo, demorou muito a aprender as coisas, mas quando aprendeu ficou ótima, aí quando ficou ótima saiu. Acontece também. Quando você encontra o colaborador ideal, né, o colaborador que combina com a sua dinâmica de trabalho, é uma maravilha, é só benefícios. Você consegue respirar, você consegue ter vida, você consegue pensar, começar a pensar na parte estratégica do seu negócio, né? Essa é a função do delegar, para que você tenha tempo de pensar nas estratégias para expandir o seu negócio. Só que tem o ônus, né? E o ônus é justamente essa carga emocional que você vai despender para ensinar outra pessoa, para gerir outra pessoa, para entender o mundo dessa nova pessoa que vai chegar no seu mundo, no mundinho do seu escritório. E eu acho que
eu tenho algumas opiniões assim que eu fui desenvolvendo antes, eu era muito boazinha, tudo era ok, faz do jeito que você quer, como você quer, nananã. E eu comecei a perceber que não é legal assim ser o chefe bonzinho. Claro, uma coisa é você ser humano, mas o que você quer, o que você espera, quais são as suas expectativas, tudo tem que estar muito bem definido, entende? Não dá pra ficar passando pano, é isso que eu quero dizer. Eu já passei muito pano, que não estava interessada em evoluir. Então você passa, quando você passa pano, isso aqui é uma reflexão importante. Você passa pano pra pessoa, né, porque ela erra, não tá comprometida, entrega atestado de sei lá quantos dias, o tempo inteiro, tudo acontece com a pessoa, aquela pessoa que tudo acontece, fiquei doente, tô com problema não sei aqui, né? Tudo acontece. E ela não entrega nada, ou entrega tudo mal feito. Se você passa pano para essa pessoa, na verdade você está até sendo irresponsável, porque você não está dando a possibilidade dela evoluir como ser humano. Porque quando você dispensa alguém porque não deu certo com você, porque a pessoa não é comprometida ou qualquer coisa do tipo, você volta ela para o mercado de trabalho, é uma chance dela entender o porquê que ela foi dispensada, o que ela tem que melhorar, como ela tem que evoluir. Então, eu não vejo assim dispensar as pessoas como algo, não tem só o seu lado negativo, tem um lado positivo para a pessoa que está sendo dispensada, inclusive. Para ela parar, às vezes é a oportunidade né, da pessoa parar e refletir na vida dela sobre o que realmente ela quer, o que faz sentido para ela ou não. Porque, gente, para você ser um advogado bem-sucedido, precisa de responsabilidade, entende? Tem um monte de advogado aí, a gente sabe, 1,5 milhão de advogados no Brasil. Agora, quantos são lembrados porque são responsáveis, porque são pessoas éticas? É muita responsabilidade estar do outro lado. Aí as pessoas às vezes falam, né? Nossa, mas agora então você virou capitalista porque quer só o povo trabalhando para você. Mas ninguém quer estar aqui do outro lado. Ninguém quer assumir as buchas que eu assumo. É o meu nome que vai no processo, entende? Então, é muito fácil você viver uma vida confortável, sem muitas responsabilidades, saindo, né? Deu sua hora, 6 horas, a caneta cai. Mas para o empresário, para quem tá do outro lado, é uma puta responsabilidade. Então, não tem como essa pessoa ser boazinha, né? Tem aquela máxima, CNPJ não tem coração. A Jade, pessoa física, tem coração. Agora, o CNPJ, se você decidiu empreender, não dá para ter coração, entende? É colocar as coisas na mesa e friamente entender sobre elas. Não tô falando que não é para ser um desumano, não, né? Tipo a Chibata, a volta da escravidão, não é isso. Mas que desde você decidiu empreender, decidiu ser um advogado empreendedor, então desde o momento zero você vai entender que você é um negócio e esse negócio tem regras e quem não seguir as suas regras não tem que estar com você. E quem seguir mas por outro lado, quem decidir seguir as suas regras vai ser bem remunerado, vai ser recompensado, vai ter acesso ao seu conhecimento, porque é isso, é uma troca, né? Você cede o seu conhecimento e a pessoa cede a mão de obra dela para te ajudar a crescer. Nossa, é isso. Eu não tinha feito um script para esse vídeo, não. Comecei a falar várias coisas, não sei nem se ficou com nexo ou não. Mas é um pouquinho da minha experiência, queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência nessa questão de gestão à distância, de gestão de pessoas. Todos os dias eu aprendo muito com toda pessoa que passa no meu escritório, eu sou grata a todas as pessoas que passaram, inclusive as que não deram certo, porque me ensinaram E gravando esse vídeo aqui no fim do ano de 2025, eu quero ver depois, quero assistir ele de novo, porque eu tô passando por esse momento de reestruturar a minha equipe, de, nossa, né, ter decepções com relação às pessoas que eu já contratei, muitas, né, uma atrás da outra, várias decepções e que não me deixaram desanimar, entende? Tô firme, tô forte aqui, mas é o caminho para estruturar uma equipe firme, uma equipe que de fato, se alguém sair, o meu negócio não vai ficar desestruturado. Então, acho que por isso que eu decidi gravar essas reflexões, para também depois voltar nesse vídeo, quando eu estiver lá com uma equipe de suas 10, 20 pessoas, voltar e fazer um outro, com novas reflexões depois de mais alguns anos de gestão. Mas, por enquanto, da minha equipe que começou com 0, hoje tá em 5, já foi 6 pessoas, é o que eu trago aqui para vocês. Tá bom? Se vocês tiverem também reflexões sobre gestão, adoro saber, deixa aqui nos comentários. Quero agradecer o seu tempo e eu te espero para um próximo vídeo. Um beijo da Jade!